Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo, sou enfermeiro. Eu queria convidar vocês a passar visita no quarto do seu João. O seu João é um paciente que internou na clínica médica. Ele é um paciente cirrótico, tem 78 anos e eu não conheço ele, então eu vou passar visita para conhecer o seu João. Vamos comigo? Tá. Primeira coisa, antes de entrar no quarto do paciente, a gente vai lavar as mãos, tá? Sempre lave as mãos antes de entrar no quarto dos pacientes, tá bom? Cheguei agora no leito e encontro o seu João. Olha como é que a gente vai encontrar o seu João. O seu João está deitado numa cama, ele não conversa, tá, gente? Ele é um paciente que tem dificuldade de fala, tá? Então, o seu João está sozinho também, ele está sem acompanhante. Eu encontro ele deitado, com a cabeceira e as grades elevadas, tá? A primeira coisa que eu faço quando eu chego num quarto que eu não conheço o paciente, eu dou uma olhada geral no quarto, para tentar reconhecer tudo que pode ser um eventual risco a esse paciente, tá? Aqui eu já consigo, sem conversar sem interagir com ele, eu já consigo observar que ele tem uma sonda enteral, que ele está recebendo dieta pela sonda enteral, que ele tem um acesso venoso central, que está aqui do ladinho, recebendo soro, que ele tem uma sonda vesical de demora, tá? Mediante isso, eu já faço algumas medidas para prevenir que esses riscos de assistência evoluam, tá? O que é um risco de assistência? É todo risco que eu imponho ao paciente quando eu coloco nele um dispositivo invasivo, por exemplo. Tá? Se eu coloco uma sonda, o risco de assistência vai ser infecção de corrente de trato urinário. Se eu coloco uma sonda vesical, isso é um risco de assistência, tá? Então eu estou passando a minha visita, estou conhecendo agora o seu João, e a primeira coisa que eu vejo é que ele tem risco de broncoaspiração. Por quê? Porque ele tem uma sonda enteral recebendo dietoterapia e ele tem um rebaixamento de nível de consciência, porque ele não consegue, já de base, e ele tem uma afasia porque ele não consegue falar, tá? Por isso que ele está recebendo essa dieta por sonda. A dieta e a sonda, e a sonda por si, já são um risco de broncoaspiração, tá? Como é que eu previno isso? Ó, já na minha visita, eu já olho que a cabeceira dele está elevada, então tá ok. Esses pacientes, eles têm que manter uma cabeceira elevada, entre 30 e 45 graus, para que se ele vomitar, o refluxo não vá para o pulmão, ele vomite e ele consegue expelir para fora esse líquido, tá? Porque se ele tivesse deitadinho, ele era capaz de broncoaspirar o vômito, tá? Então, cabeceira elevada, fixação da sonda na narina adequada para que essa sonda não corra, não se desloque. E outra coisa importante é, uma vez por plantão, fazer a ausculta da sonda, injetando ar e ouvindo o barulho, o borbulhar, lá na região do duodeno. Isso garante que a minha sonda está lá no duodeno, tá? Então, o nosso primeiro risco aqui, risco de broncoaspiração, tá? A gente anota isso num caderninho, a gente coloca na cabeça mesmo na hora que a gente for evoluir, tá? Outro risco de assistência que eu tenho é a infecção de corrente sanguínea. Ele tem um soro conectado a um acesso venoso central. Então, acesso venoso central, acesso venoso periférico é um potencial risco de infecção de corrente sanguínea. Como é que a gente vai prevenir esse risco? Nunca manipule o acesso central sem luva, tá? Toda vez que você for manipular, desconectar, né, o equipo do catéter, sempre fazer asepsia na boquinha do catéter, lá na boquinha do Polifix, com um hub com álcool, tá? A mais ou menos uns 40 segundos, tá? A tampinha que tá, por exemplo, se tem uma tampinha, essa tampinha eu tirei para fazer uma medicação, ou botar um soro, essa tampinha que eu tirei, geralmente ela é verde ou vermelha, a gente não pode deixar ela em cima do balcão. Essa tampinha vai fora, tá? As tampinhas usadas para fechar o catéter venoso central ou periférico, elas têm que ser estéreis, tá? Isso previne infecção de corrente sanguínea também, tá? O curativo do acesso venoso central
Se tiver sangrante, a gente faz o primeiro curativo com soro fisiológico e clorexidina alcoólica, deixa 24 horas. Se no outro dia o sangramento parou, a gente coloca um filme transparente ou um filme com clorexidina, que pode ficar até 14 dias, tá? Todas essas medidas, elas previnem infecção de corrente sanguínea. Outro risco que eu encontro aqui nesse paciente, risco de infecção de trato urinário, pelo uso de sonda vesical de demora, tá? Como é que eu previno esse risco? Nunca eu separo a sonda da bolsa coletora, nunca desconecto, sempre o circuito fechado, tá? A bolsa sempre abaixo da linha da cama, para que a diurese não retorne para dentro da bexiga, tá? Quando eu for desprezar essa diurese, nunca encostar o biquinho da bolsa no frasco que eu vou fazer a coleta de diurese para desprezar. Essa bolsa nunca deixar ela no chão, tá? E o meato urinário, a gente sempre costuma fazer na inserção da sonda, lá que tá, onde a sonda está inserida, uma higienezinha com clorexidina aquosa, tá? Aquosa. Essas medidas previnem infecção de corrente de trato urinário. E outra coisa também que a gente quer que previne, né, que é muito importante, é a retirada precoce dessa sonda. Quanto mais rápido eu tirar essa sonda, melhor para o paciente. Isso serve para todos os dispositivos, tá? A gente introduz o dispositivo, porque o paciente está precisando, já na intenção de retirá-lo, tá? Quanto mais breve eu retiro, menos risco esse paciente vai ter. Outro risco de assistência que a gente está vendo aqui é o risco de lesão por pressão. É um paciente acamado, com rebaixamento de nível de consciência, ele pode desenvolver lesão por pressão. Se a gente não fizer a mobilidade dele no leito, né? Mudar ele de 2 em 2 horas, fazer a descompressão do quadril, dos calcâneos, das escápulas, né? Dos cotovelos, sempre prevenindo a úlcera por pressão. E para finalizar, o nosso último risco de assistência é risco de queda. Ele tem um rebaixamento de nível de consciência, ele é acamado, mas a gente manipula esse paciente. Se a gente manipular ele errado, ele pode cair da cama. E se numa eventual situação ele acordar e ficar desorientado e a grade não estiver elevada, ele pode cair da cama também. Então a prevenção do risco de queda é manter a grade do leito elevada. Tá bom, gente? Isso aqui é só uma brincadeira para a gente ver o quão importante é a nossa missão como enfermeiro e como técnico de enfermagem no dia a dia desses pacientes. Só numa primeira olhada, né, sem conhecer o paciente, a gente já fez o levantamento de um monte de risco que a gente impõe a ele, né? E as medidas que a gente tem que fazer para que esses riscos não evoluam. Tá bom, gente? Tenham todos aí uma ótima noite e até o próximo vídeo.